Shimaimao tem provavelmente o melhor final para uma história do gênero ecchi e harem. Isso é um fato, isso é literalmente um fato. Quando a gente lê ou assiste uma obra que puxa mais pro gênero picante, o mínimo que esperamos é muito fanservice, essa é a proposta. Então, sabendo disso, não é uma surpresa esse tipo de história ter um final mais completo no romance. E eu falo isso porque tem muito mangá, muito anime, muita novel de romance que após fechar o casal principal, a obra simplesmente termina sem nenhum fanservice. Ou se tem, é muito pouco, tipo o mangá de Tomo-chan, por exemplo, que tem esse final mais abrupto. Pelo menos falando por mim, eu gosto quando tem bastante foco na interação amorosa, que tem esse fanservice. Obviamente é bom que fechem o casal, né, o casal ou o harem, mas que tenha mais capítulos pra ver esse convívio deles como um extra. Até mesmo tendo um time skip pra ver o futuro com casamento e filhos, isso realmente é muito bom, não reclamo nem um pouco. Então os romances geralmente pecam bastante nisso, em deixar mais fanservice. No entanto, em obra que tem o gênero ecchi envolvido, os autores têm mais liberdade para agradar os fãs, eles sabem o que a gente espera, então não tem por que terminar com um corte seco. Shimaimao é um bom exemplo disso, tem um final completo com muito ecchi pesado, com casamento e até mesmo com a gravidez das heroínas, que é o tema desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores dos Opais de Cultura, são vocês. Por sinal, já tem 2 vídeos sobre o final da light novel de Shimaimao aqui no canal. Eu até vou deixar o link deles na descrição para quem quiser ter uma noção melhor desse assunto de hoje, que é sobre os filhos do Basara. A primeira menção à gravidez das heroínas foi no epílogo do volume 11, logo após a batalha final contra o Shiba. Pra quem já leu ou assistiu os resumos aqui do canal, sabe que a primeira vez do Basara com o harem aconteceu durante o epílogo do volume 10 e o prólogo do volume 11. Na época eles precisavam de mais poder para derrotar o Shiba, e o melhor meio de conseguir isso para elevar o nível do contrato de mestre-servo foi através do estudo de reprodução, né, do estudo biológico. Digamos que é isso, né, YouTube? Digamos que é isso. Tecnicamente foi algo pelo dever da batalha final, mas também obviamente tinha o amor envolvido entre eles. Eu não diria que foi a ocasião ideal para rolar isso por eles estarem visando mais poder, no entanto acima disso era necessário para salvar a vida das pessoas que o protagonista ama, e estavam prontos para cruzar essa linha. Até existe uma comparação no fato do Basara ter feito os finalmente antes que o Issei, em menos volumes no caso, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas, principalmente se o autor tem liberdade para esse tipo de assunto. Shimaimao é mais pesado, tem mais liberdade para desenvolver abertamente esse tipo de tema. Por outro lado, DXD está mais preso às regras da editora, em não elevar isso para um H+18. Claro, podia ter algumas menções mais de leve, mas esse não é o ponto do vídeo. O fato é que rolou o esbagaçamento, o que consequentemente levou à gravidez das heroínas. Durante o epílogo do volume 11, em uma conversa entre a Hasegawa e o Shiba, após o Shiba ter virado servo do Basara, é mencionado por ele que o líquido branco do Basara é excepcionalmente forte, e advertiu a Hasegawa, a Miu e as outras garotas para que se cuidem muito bem, sugerindo uma possível implicação para a saúde ou condição física delas em um futuro próximo. Nisso a Hasegawa já entendeu logo de cara sobre o que ele estava falando, e até mesmo ficou surpresa pelo fato do Shiba poder sentir esse tipo de coisa, né, a gravidez dela. E no volume 12 é revelado a ordem que isso aconteceu. Segundo a própria Hasegawa, as 4 primeiras grávidas foram a Miu, a Yuki, a Zesto e depois a Hasegawa. E posteriormente, para deixar a Maria e a Kurumi felizes também, foi usada uma pílula especial, um remédio que aparentemente foi criado pela Sheila para que elas engravidassem também. No caso, só quiseram acelerar esse processo. Além disso, a Hasegawa, que havia recuperado seu poder de Togami, usou seus poderes para proteger as crianças e as próprias mães também, para que elas não tivessem nenhum tipo de problema durante a gestação. Eu diria que essas heroínas tiveram muita sorte em ter a deusa no harem também, né? Muita sorte mesmo, porque nem sequer elas ficavam enjoadas, que é um sintoma comum durante esse período. Não ficavam enjoadas e nem sentiam dores. E não só isso, a Hasegawa até mesmo podia ajustar a gestação para que elas pudessem dar à luz juntas ao mesmo tempo. Como ela é literalmente uma deusa, eu não quero falar simplesmente que é conveniência do roteiro, mas é um pouco também, né? Fora que os filhos da Maria e da Miu poderiam criar complicações políticas, simplesmente pelo fato deles existirem. Levando em conta que as duas são filhas do falecido Lorde Demônio Wilbert, poderiam ter facções que gostariam de pôr as mãos nessas crianças, tanto para subir elas no poder e derrubar o atual Lorde Demônio, como para matar elas também.
Então no fim o melhor foi manter em segredo toda essa gravidez até o parto pelo menos. Na real, só os familiares mais próximos sabiam dessa informação. Já foi mencionado durante o volume 12 que o Ramsas foi informado através de uma linha direta entre a Maria e a Lúcia, então ele sabia disso. Sendo que até ocasionou uma mudança de expressão no rosto do líder da facção moderada, que pra quem não tá ligado, o Ramsas sempre teve uma expressão azeda no rosto, uma expressão mais séria, como se nada abalasse a personalidade dele. Mas pelo fato de ser o pai da Mil e da Maria, obviamente foi uma notícia que impactou ele, porque até mesmo Takigawa notou uma leve mudança na expressão azeda dele. Então mesmo ainda sendo um cara durão, ele obviamente se importa com suas filhas. Por outro lado, o Jin também recebeu essa notícia. O pai do Basara mencionou que estava feliz por esse acontecimento e pela decisão deles de se casarem. O Jin foi totalmente tranquilo, né? Ele aprovou 100%. No fim, as pessoas que sabiam disso eram o Ramsas, o Jin, a Sheila, a Lúcia, o Leonhard e a Liala. Para manter essa confiança mútua entre as facções do atual Lorde Demônio e a facção moderada, então os líderes deveriam saber disso. E durante a reta final do volume 12, após a Celes e a Nanau firmarem o voto de mestre e servo com o Basara, a Hasegawa confirmou que elas duas também estavam grávidas. Então haja fralda para tanta criança assim, porque são 8 esposas e as 8 estão grávidas ao mesmo tempo. Eu acho que o maior desafio da vida do Basara não foi lutar contra o Shiba, e sim dar conta de cuidar de tanto filho ao mesmo tempo, porque isso sim é impressionante. Mas é isso, pra quem tinha dúvidas ainda, realmente é o melhor final possível pra um Eti-Aren, cheio de fanservice do jeitinho que eu gosto pelo menos. Com isso a gente basicamente fecha esses resumos da Light Novel de Shimamao. Ainda tem muita coisa pra comentar a respeito sobre alguns temas separados, mas sobre o resumo era isso. É uma obra que prometeu o eti pesado com Aren e cumpriu muito bem, e cumpriu com maestria. Eu não tenho nada a reclamar realmente, é facilmente um dos melhores desse gênero, na minha opinião. Eu gosto em como principalmente o Basara nunca quis ser o herói genérico em buscar mais poder. Ele apenas queria ser uma pessoa normal e proteger as garotas que ele ama. Não é o mundo, é apenas as garotas que ele ama. É um protagonista que não precisa gritar pra chamar atenção, não precisa fazer caras e bocas igual um retardado. Ele é apenas um cara normal com poderes e atitude. E ter atitude não só em batalhas para bolar estratégias e tomar a frente, mas também no romance para ter um avanço que basicamente todo mundo quer ver. Então eu falo com convicção que Shimamao tem no mínimo um top 3 no ranking de melhores finais para uma obra do gênero ecchi. E é isso, em 2026 eu já tô planejando refazer os resumos da Light Novel de Masou Gaku em HXH também. Mas no caso dessa novel eu vou fazer no mesmo estilo de Trinity Seven. Vai sair os vídeos primeiramente para os membros e conforme eu for completando os arcos eu juntarei as partes em um único vídeo para lançar para todos do canal. A princípio esse é o plano. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.